cantores do rádio, cantores do disco. Trânsito entre repertórios e estéticas em dois tempos no Brasil, 1940 a 1950, 1960 a 1970. Para pensar a canção das mídias no Brasil, termo cunhado pela Heloísa Valente, isto é, aquelas cuja composição é planejada para os aparatos de gravação e reprodução e atrelada à lógica do mercado de consumo, é necessário pontuar dois momentos muito importantes. Primeiro, o rádio como veículo de comunicação hegemônico durante os anos 40 e 50, época conhecida como Era do Rádio. Em sua programação, destaca-se uma imensa gama de programas musicais, gerando ídolos, estéticas e todo um cenário midiático em seu entorno. A exemplo, o concurso Rainha do Rádio e a Revista do Rádio. Paralelamente, o mercado fonográfico brasileiro, embora mais antigo, se consolidou à sombra do rádio e alcançou seu auge nos anos 1960 e 70, como nos diz o Eduardo Vicente. Esses dois mercados têm suas histórias entrelaçadas a despeito de pontuais diferenças mercadológicas e compartilham, por exemplo, não só o mesmo mercado consumidor durante algum tempo, mas também os mesmos artistas. Os cantores envolvidos nesse contexto cantavam no rádio e gravavam discos, cantavam em português e em outros idiomas conforme as necessidades do mercado e o gosto estético vigente. O período de maior força do rádio no Brasil foram os anos de 1940 e 1950, como eu já disse. As políticas de comunicação do governo de Getúlio Vargas tornaram o rádio o grande veículo de comunicação nacional, por onde eram comunicadas decisões do Estado, notícias, propagandas, campanhas e tudo que o governo precisasse comunicar em nível nacional e de maneira rápida. Ao mesmo tempo, uma indústria do entretenimento se desenvolveu em torno do rádio, muito ligada à música pela natureza sonora da mídia. As grandes estações de rádio possuíam auditórios, onde se realizavam apresentações musicais de seu elenco e faziam alguns programas ao vivo, como nós podemos ver nessa foto na tela. É fundamental destacar aqui a importância da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fundada em 1936, mas estatizada por Vargas em 1940. Dentre tantos cantores e cantoras que fizeram sucesso pelas rádios cariocas e nacionais, destacamos Dalva de Oliveira. A Dalva começou sua carreira cantando com o marido, o compositor Erivelto Martins, e com o cantor Nilo Chagas. Juntos, eles formavam o Trio de Ouro, muito famoso nos anos 1940. Entretanto, as desavenças entre a Dalva e o Erivelto culminaram na separação do casal e deram origem a verdadeiros escândalos midiáticos para a época, explorados amplamente pelos veículos de comunicação, conforme vemos nas notícias na tela. Dalva, então, saiu do Trio de Ouro e seguiu carreira solo. Como Erivelto era um dos mais consagrados compositores nacionais àquela altura, escreveu músicas em forma de recado para Dalva. O mesmo foi feito pela cantora em resposta ao ex-companheiro, ajudada por outros compositores que ficaram a favor dela nessa contenda. Dalva foi talvez a primeira grande estrela feminina nacional, à exceção de Carmen Miranda, que fora exportada para Hollywood com a ajuda do próprio governo brasileiro, tornando-se a mulher mais famosa e mais bem paga daquela época. As canções interpretadas por Dalva deram voz aos dilemas amorosos e encontraram muita ressonância nas camadas mais economicamente desfavorecidas da sociedade, tornando uma cantora extremamente popular. Vamos ouvir um trecho de um programa de rádio em que ela participou em 1952. Brasil, na capital da República, 21h30. Um grande anunciante, Expresso Brasileiro Viação Limitada, em um grande prefixo, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, em ondas médias e curtas, apresenta... Dalva de Oliveira.
Oliveira, a maior intérprete feminina da nossa música popular, cantando para o Brasil, ao microfone da Tupi, numa gentileza do Expresso Brasileiro, a maior organização rodoviária do Brasil. E para o seu boa noite aos ouvintes do Brasil, aqui está a estrelíssima Dalva de Oliveira. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada. E para iniciar a sua audição desta noite, acompanhada pelas orquestras Carioca e Tupi, sob a regência do maestro Carioca, Dalva de Oliveira nos traz o bolero de Marino Pinto e Mário Rossi, que foi o seu primeiro sucesso. Que será? Da minha vida sem o teu amor, da minha boca sem os beijos teus, da minha alma sem o teu calor. Que será da luz difusa do abaixo lilás, que nunca mais viera iluminar outras noites iguais? Procurar uma nova ilusão, não sei. Outro lar, não quero ter além daquele que sonhei. Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu, se tu voltasses a gostar de mim, se teu carinho se juntasse ao meu. Eu errei, mas se me ouvires me dará. Dalva de Oliveira ganha o concurso Rainha do Rádio em 1951, como podemos ver na última imagem de revista à direita, tirando a coroa de Linda Batista, que reinava há 9 anos. A partir da conquista de Dalva, a cada ano uma cantora diferente ganhava o concurso, que era feito por voto popular. A rivalidade entre fãs-clubes era imensa, fato explorado pelas revistas que cobriam a cena radiofônica. Sinais claros da consolidação de uma indústria cultural do entretenimento, do Star System brasileiro, que era o rádio. A importância do rádio como objeto de consumo era tanta que estava entre os itens mais desejados pelos lares brasileiros. Como podemos conferir no quadro exposto, era preferível ter um aparelho de rádio a um refrigerador para alimentos. A coisa fica ainda mais espantosa quando olhamos a classe C, ou mais pobre, onde menos de 10% dos lares tinham refrigerador, mas 85% tinham aparelho de rádio. Os discos de vinil em formato long play revolucionaram o cenário e o mercado musical. Enquanto os discos em 78 rotações continham apenas uma música de cada lado, os LPs ampliaram radicalmente o tempo de gravação que a mídia podia armazenar, contendo em média de 4 ou 5 músicas de cada lado. No Brasil, o LP surge em meados dos anos 1950, ainda como produto caro, mas ao longo dos anos 60 torna antigos os 78 rotações, obsoletos demais para continuarem no mercado fonográfico. Já era comum que os cantores das rádios gravassem discos, mas o LP tornou essa prática indispensável para a sobrevivência artística de um cantor ou cantora. Os LPs sintetizaram um fenômeno de intermedialidade
a partir do momento em que, naquele mesmo produto, música e imagem possuem fundamental importância e dialogam diretamente. Mais do que isso, podemos observar nessa capa de disco, na tela, da cantora Ângela Maria, que o ambiente de gravação ou de estúdio é retratado, exibindo músicos, regente e a cantora como uma solista de orquestra. O nome do LP, Quando os Maestros se Encontram com Ângela Maria, tem total coerência semântica com a imagem, que àquela altura era pensada para atrair o consumidor ouvinte antes mesmo da audição das músicas ou até do conhecimento do intérprete e do seu repertório. Como exemplo artístico dessa mudança no formato midiático, vamos observar a cantora Maísa. Desde muito jovem, Maísa escrevia poemas e músicas e às vezes os apresentava em saraus dentro de casa. Num desses eventos, foi descoberta por um produtor musical que a convidou para gravar um disco. Maísa era casada com André Matarazzo, um dos herdeiros do maior conglomerado empresarial do Brasil naquele tempo. Naquele mesmo tempo, não era socialmente bem visto que uma mulher se expusesse publicamente de tal maneira, muito menos que uma mulher rica trabalhasse fora por dinheiro. A saída foi gravar um LP cuja capa continha um arranjo de flores e cuja renda das vendas foi revertida para a caridade. Contudo, uma observação é muito importante. O disco era de composições da própria Maísa, um feito inédito para uma mulher no Brasil até então. Maísa sinalizou a emancipação feminina da música, não só como cantora, mas como criadora, encampando de forma pioneira o termo que usamos hoje de cantautora. A televisão chega no Brasil em 1950, mas cresce de maneira acanhada ao longo da década. Em fins dos anos 50, Maísa é convidada para apresentar um programa musical no canal da TV Record. Ali, ela cantaria suas versões de sucessos do momento, suas próprias composições, lançamentos e novidades e até música internacional. Outro grande fenômeno intermediático, do disco para a televisão. Não era comum para o público ver e ouvir ao mesmo tempo, de perto, a ação dos cantores em cena. A televisão não só permitiu isso, como criou uma nova maneira de apreciação musical, que envolvia a comunicação e as mídias num amplo espectro ao mesmo tempo. Mídia primária, secundária e terciária se encontravam, tal qual no cinema, mas agora dentro das salas dos lares brasileiros. A câmera busca sobretudo o rosto da cantora, seus olhos marcados, sua gestualidade e sua mímica vocal. Os músicos não aparecem, nada aparece, a não ser a cantora. Seu corpo é a mídia de onde emana toda a poética capturada pela câmera e levada para o telespectador. Nesse sentido, Maísa inaugurou um modelo performático que seria trabalhado dali por diante. Vejamos uma gravação de 1959 de um desses programas comandados por Maísa, em que ela canta não música brasileira, não música local ou regional ou urbana, mas um hit internacional em inglês, My Funny Valentine, numa mostra do globalismo que já se instaurava muito graças às mídias. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay.
is Valentine Day. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable and photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay. Nos anos 1960, o Brasil possuía um grande número de gravadoras, nacionais e estrangeiras. Era um mercado dinâmico e crescente, com gravadoras de diversos tamanhos e com discos antológicos lançados por gravadoras até sem muita importância. Maísa, por exemplo, iniciou sua carreira na RGE, alavancando as vendas da gravadora paulistana até sua saída para a RCA Victor em 1962. Outro exemplo interessante é a gravação do disco inaugural da Bossa Nova, Canção do Amor Demais, que foi lançada por uma gravadora pequena e pouquíssimo conhecida na época, a carioca Festa, que teve o privilégio de captar a voz de Elisete Cardoso nas composições de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. O mercado fonográfico brasileiro sofreu mudanças a partir da criação do selo Som Livre do Grupo Globo. Criada para difundir as trilhas sonoras das novelas da Globo, a gravadora foi comprando os direitos de venda de outras gravadoras, principalmente as grandes internacionais, pegando para si uma grande fatia de mercado e engolindo as gravadoras nacionais. Aos poucos, a televisão foi tomando o espaço das rádios, relegando as estações de rádio ao papel de produtoras do conteúdo musical das gravadoras. As rádios ainda mantiveram um papel importante por meio dos disc jockeys e os programas de participação popular via telefone, onde os ouvintes podiam pedir suas canções favoritas. Raramente, alguma estação de rádio promovia o lançamento de algum artista ou conjunto, mas com subordinação à indústria fonográfica. Foi sumindo o espaço para músicos e para a criação artística nas rádios a partir dos anos 1960 e 1970. Embora as mídias de gravação e reprodução tenham nascido primeiro, o rádio foi essencial para a difusão musical no século XX e para a consagração do gênero canção, mais especificamente canção das mídias. Se no rádio, em ondas curtas e médias, o ouvinte dividia a apreciação com ruídos e chiados, tendo que completar muitas das informações sonoras via memória ou imaginação, o que também ocorria em menor grau com os discos de 78 rotações, o LP e a rádio em frequência modulada puseram fim a essa escuta. A primeira representa a era do lo-fi, a segunda, a do hi-fi. Nesse sentido, é possível comparar as gravações de Dalva de Oliveira, mesmo em discos, e ela gravou vários, e seu modo de cantar com a Maísa, que, embora pertença a um período de transição dessas mídias, exibe outra postura vocal. A televisão absorveu o cast radiofônico brasileiro, tendo Maísa, que inclusive não foi cantora de rádio, começou diretamente pelos discos, um modelo novo de performance, em que as imagens estão ali, presentes, mesmo quando apenas em disco, em camadas intermediáticas.